Na matéria de hoje, vamos mostrar a face da esquerda que está passando pano para o terror, enquanto continuam tentando manchar o bom nome de Jair Bolsonaro. Eles tentam, não vão conseguir. No máximo, eles conseguem inflamar ainda mais os burros que acreditam em suas mentiras. São desmentidos por suas próprias ações. Pois é sobre isso que nós vamos falar aqui na matéria de hoje. Vamos lá então, né? Eu não sei se é de propósito para enganar os mais desavisados, se é para agradar a militância esquerdista, mas esse pessoal me parece um tanto quanto doente. É incrível o que eles fazem para justificar um ataque terrorista de um grupo extremamente covarde, com instinto, eu não diria de animal selvagem, mas demoníaco mesmo. Decapitar criancinhas de até 3 anos de idade, matar pessoas como se estivesse exterminando um verme, algo nocivo, né? Uma barbárie jamais vista no mundo, só mesmo no tempo aí do bigodinho. Se, se formos falar em termos de proporção, mas que se permitir, eles conseguiriam até superar as marcas daquele momento nefasto da humanidade. Aí você vê os chamados jornalistas, que na verdade são apenas militantes de extrema esquerda, se dirigirem seus descontentamentos pela comoção mundial que houve aí, né? Que não tem como não se indignar, porque é muito revoltante mesmo aquelas imagens que foram mostradas lá de Israel. E é claro, a maioria dos brasileiros que condenam também esse grupo terrorista que fez todas essas atrocidades. Todos, na verdade, a maioria dos brasileiros que a gente sabe que não inclui aí a parte desse governo que hoje governa o país. E esses jornalistas, junto dessa esquerda, né, que não consegue classificar esse grupo criminoso, o Hamas, né, de terrorista, né, enquanto enche a boca para chamar cristãos que seguram uma Bíblia Sagrada de extremistas, que chamam pessoas que defendem seus direitos de manifestarem a favor do país, conforme temos na Constituição, chamam essas pessoas de terroristas. E agora me vem esse pseudo-jornalista do Brasil 247, aí de um blog petista, e revoltar e colocar a sua revolta na conta do presidente Bolsonaro, tentando aí defender esses grupos, vamos falar de novo, que são terroristas do Hamas. Não gosto aqui de nominar alguns termos como esses aqui no YouTube, porque a gente sabe muito bem como são esses algoritmos da plataforma. Mas nesse caso, não dá para inventar nomes, fazer rodeios, porque realmente é revoltante o que essa turma está aprontando aqui no Brasil. Estão querendo nos colocar os brasileiros, todos os brasileiros, a favor dessa barbárie. Sabemos que esses aí, né, que são a favor, é uma minoria. Por isso, temos que colocar os pingos nos is e dar nome aos bois e mostrar para o mundo que quem é a favor do terror é essa extrema esquerda.
E isso não é da boca para fora. Isso é fato. Essa relação da esquerda, dessa esquerda do Brasil, com esses movimentos terroristas, não é de agora. E eles fazem questão de mostrar essa relação que tem intensa com esses grupos. Algumas pessoas falam que não entendem por que a esquerda, esse governo do PT, tem dificuldade de classificar o Hamas como um grupo terrorista. E eu sei, quem está ciente de tudo, né, sabe muito bem que é porque eles mentem. Eles não dizem o que fazem. De terroristas, eles acusam. É quem vai a uma igreja com uma Bíblia orar, eles acusam seus adversários políticos, porque esses adversários têm uma opinião que diverge das opiniões deles e fazem quase o mesmo que esses criminosos. Veja o que o professor Mauriazi, né, um comunista, um professor comunista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse numa palestra. Eu tenho o vídeo aqui, vou mostrar. Vejam. Do campo e da cidade para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores, radicalizando a luta de classe. Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele é uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Infelizmente, eu tenho para te dizer que esse é o mesmo professor que está doutrinando o seu filho na escola, principalmente nas universidades, e que está destruindo os pilares familiares. Você ensinou seu filho em casa. Está destruindo os pilares cristãos que você levou muito tempo para colocar na cabeça do seu filho, ensinar o seu filho no dia a dia. E não é à toa que o seu filho sai da universidade duvidando da existência de Deus e relativizando os valores familiares. E são os mesmos esquerdopatas que criam a narrativa, uma imagem de Bolsonaro quando tomava leite com os seus ministros. O seu ministro, na verdade, né?
aí do... na verdade é o secretário, né, o Jorge Seif, e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães. Tomava ali aquele leite, fazendo uma propaganda do leite brasileiro, do agro, que eles tanto abominam. Aí eles aproveitam essa imagem e criam as narrativas de que aquilo ali era uma saudação ao nazi. O leite é branco. Olha que absurdo. Assim como fizeram também com o ex-secretário para assuntos estrangeiros de Bolsonaro, o Felipe Martins, quando ele arrumava uma gravata e pegaram aquela imagem para acusá-lo de fazer, não sei se ele arrumava, era gravata, sei lá, o que ele fazia, mas estava com a mão ali no paletó, né? Pegaram aquela imagem para acusá-lo de fazer uma saudação ao nazi. E a imprensa na época reverberou para tentar prejudicar o governo de Jair Bolsonaro. Sendo que o Felipe Martins, não sei bem se ele é judeu, mas ele tem uma ligação com o judaísmo, sabendo que as práticas dos extremistas do Hamas, dos Hezbollah e outros grupos aí que a gente dá o nome de terrorista, né? Esses grupos, eles têm os princípios desse mesmo nazi, lá do bigodinho, que é o de extermínio dos judeus e de cristãos. Mas os seus aliados, a esquerda defendem. A esquerda, né? Na verdade, defende. E dão outros nomes mais pomposos. Mesmo com o mundo inteiro assistindo a essas atrocidades que aconteceram lá em Israel. E que foi tudo filmado. Não sei, parece até que foi transmitido ao vivo. As ligações do PT e toda a esquerda brasileira, esse governo do PT, tem uma ligação muito forte com esses extremistas. E não tem jeito de negar, porque existem provas de imagem, de declarações de ambas as partes. E o PT tem um braço armado também, que é um movimento terrorista no Brasil, que é o denominado aí MST, chamado de Movimento do Sem Terra, que comemorou agora as atrocidades cometidas por esse mesmo grupo terrorista, o Hamas. Temos também o vídeo dos partidos de extrema esquerda aqui no Brasil, comemorando exatamente o que fez esse grupo terrorista. Nós vamos mostrar aqui. Eu não tenho ainda o grupo, filmagem do... sei lá se foi filmagem mesmo, se foi só uma declaração do MST, mas eu tenho aqui o vídeo dos partidos de esquerda comemorando esse fato que aconteceu agora em Israel. Vou mostrar. Viva a luta do povo palestino! Viva! Contra a solidariedade e a resistência! Viva! Para terroristas israelenses! Para sionismo! Para terrorismo! Viva Hamas! Viva! Vamos ouvir agora o companheiro Mohamed Abbas, residente em Gaza. Mohamed Abbas. Pois é. Enquanto a gente tem o desprazer de ver um militante de redação escrever barbaridades para justificar exatamente o terrorismo do Hamas. E ele ataca o presidente Bolsonaro.
Diz que Bolsonaro não é defensor de Israel. Não sei por que ele diz isso. Seguidores de Bolsonaro fazem saudações ao nazi. Também não sei de onde que ele tirou. De repente ele deve estar imaginando aquele gesto lá do Felipe Martins, né? Esse militante de redação e defensor de terrorista, que na verdade ele está indignado, né? E está indignado, inclusive, até com a Globo, que é a agência de publicidade do governo que está aí. E chamou a CNN de racista por ter contratado um jornalista que foi acusado de ser um racista. Veja bem onde esse indivíduo chegou. Então, abre aspas aí para esse jornalista, esse pseudo-jornalista, né? Nem merece ser citado aqui. Ele é realmente um militante de esquerda. Então ele vem aqui, ó, dizer o seguinte: ninguém irá ler uma linha, uma só, de militantes do jornalismo de direita das corporações sobre a provada relação do Bolsonaro com figuras e movimentos neos, né? Do Bigodinho. Não se ouvir uma frase. De onde que esse indivíduo traz esse comentário? Por que ele traz esse comentário? Mas esses mesmos militantes foram rápidos ao tentar conectar Lula, o PT e as esquerdas ao que classificam como organização terrorista Hamas. Mas está em todo lugar. Isso que ele está dizendo aí teve aí com o encontro aí eu não me lembro aqui o nome do indivíduo que até estava recebendo aí, já foi demitido, mas parece que estava como assessor de um deputado aí, recebendo dinheiro do governo, né? E fez aí um comentário sobre aquela militar israelense que estava sendo conduzida para um veículo aí desses terroristas e estava ali nitidamente mostrando que ela estava ferida, as partes baixas da calça dela, cheia de sangue, e demonstrava que poderia ter acontecido algo ali desses terroristas, né? A gente nem fala o nome aqui, mas estava nitidamente e colocou ela dentro daquele veículo, evidentemente que para exterminar em algum lugar, terminar o serviço em algum lugar, né? Então, esse indivíduo vem trazendo esse relato. E continua, nunca houve nem mesmo entre jornalistas judeus e seus descendentes que militam nas tropas do ultraconservadorismo da grande imprensa, nenhuma reação ao fato de Bolsonaro aparecer ao lado de nazi e ao mesmo tempo se dizer amigo de Israel. O Bolsonaro sempre fez questão de demonstrar que é amigo de Israel. Ele não falava, não, mas ele foi lá. Ele fez diferentemente desse dito presidente que está aí, que se negou ao levar flores ao túmulo lá não me recordo aqui, mas do Holocausto, a levar flores ali. Esse mesmo presidente que hoje está no poder, ele se negou. Bolsonaro sempre foi lá no Muro das Lamentações, né? Sempre foi amigo de Israel. E esse indivíduo traz esse relato que ele quer desconstruir a figura do Jair Bolsonaro. Então, continua aqui. Por covardia, ninguém diz nada. Porque era arriscado mexer com os interesses políticos e o poder econômico dos judeus brasileiros. Canas aliando a extrema-direita de Bolsonaro e Netanyahu.
é o ódio que ele tem dos judeus, é o ódio que ele tem da direita no Brasil, dos conservadores do Brasil. E aí ele aproveita esse fato e joga isso aí, evidentemente, para passar pano por tudo aquilo que aconteceu ali em Israel, que foi aquela barbárie, aquele banho de sangue ali do povo de Israel. E aí continua: há silêncio na grande imprensa com as informações baseadas em evidências e estudos, e não em palpites, que fazem conexão do bolsonarismo com o nazi. Alguns jornais da mídia anti-Lula até noticiam com cuidado. Aí ele falou sobre a Globo News, né, que a jornalista citou lá que o PT não colocou o nome que deveria colocar, né, de terrorismo aí do Hamas. Aí a jornalista voltou, né, passando pano para tentar arrumar, né, passar pano, porque o negócio deles é fazerem propaganda mesmo para o governo do PT. Mas mesmo assim, essa imprensa, ou esses pseudo-jornalistas esquerdistas, né, militantes de redação, eles ainda fazem isso. Não sei se é para tentar desvincular a Globo, né, do Lula, ou se realmente eles querem uma força maior desse pessoal fazendo esse apoio a esse grupo terrorista. Então é isso. E ele tem muita coisa aqui que ele falou nessa reportagem dele no Brasil 247, né? Então, se alguém quiser passar mal, né? Algum conservador quiser passar mal, pode ir lá no Brasil 247 e ver o quanto de imbecilidades esse indivíduo, esses impropérios que esse indivíduo arrota ali na sua coluna. Brasil 247 deve ser, eu acredito, né, o blog mais petista do país. E é semelhante àquele juiz. E eles tentaram, né, dar um jeito de colocar ali na Lava Jato para desconstruir, para destruir de vez, né, todo o legado da Lava Jato. E não deu certo. Porque apareceram com alguns malfeitos dele. E de tão petista que ele fez uma senha com o número do PT. Igualzinho a esse blog 247. E em sua soma dá exatamente o número do PT. E se for questionar, eles têm a cara de pau de dizer que apenas coincidência. Apenas coincidência. Que são independentes, são jornalistas independentes, né? Eles não têm a coragem de dizer que tem uma ideologia, né? Esse povo é uma farsa de marca maior. Mas tem pessoas, né, que conseguem comprar essas mentiras. E para você ter uma ideia, as coisas elas acontecem e a maioria dessas pessoas que torcem, que são militantes desses partidos, eles não tomam ciência, ou tomam ciência pela TV aberta, né? Principalmente por essa redação aí, essa redação profissional que fala bem de quem? Do governo Lula. E o brasileiro precisa saber, né? O brasileiro precisa saber qual é a tralha que está nos governando hoje. Eu sei que o brasileiro de bem não colocou essas espécies aí no poder. Não colocou.
Com certeza não, né? Mas são eles que estão dando as cartas. Mas eles não nos representam. Não nos representa mesmo. Então é isso que eu tinha para dizer hoje nesse vídeo. Eu espero que isso aí joga um pouco por terra, né, a máscara desse povo que tenta fazer uma coisa e dizer outra. Falar o que o outro fez, quando na verdade eles é quem fazem isso, né? Tentar pregar essa pecha de terrorista, os conservadores, se exatamente esse é o pensamento deles, de destruir, de acabar. Então, nós precisamos ficar muito atento a essa esquerda que está aí. Como eu disse, o brasileiro precisa pensar conforme a gente tem que e falar, conforme a gente está vendo. Não adianta a gente querer dourar a pilha aqui. A gente tem que falar exatamente aquilo que está acontecendo. E é claro, nem todas as vezes a gente pode colocar um vídeo como esse no ar, porque a gente sabe do problema que a gente tem a partir desses algoritmos. É isso aí. Por hoje ficamos por aqui.